Senhoras e senhores, meninas e meninas desse Brasil, estamos começando mais uma edição. Gostaria muito de falar aqui do Tela Azul. Eu quase buguei. Eu sei, temos um convidado novo nesse episódio de hoje, que é o Richard Camargo, que meu saudosista companheiro de Tela Azul, era o outro podcast que a gente fazia, e à minha frente aqui, ligeiramente à direita, se eu não estiver errando as direções, o Renan. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de inveja agora, assim, que eu senti uma preferência pelo Richard aí, mas eu vou deixar isso pro final. Não, você está no CryptoStorm, não no Tela Azul, mas eu não pude deixar de chamar o Richard aqui e não pensar que a gente teria um comeback aqui desse... Vai ter verdade ou mito no final? Calma, vamos chegar até o final. Pra você que não tá entendendo nada do que a gente tá falando, eu e Richard, a gente gravava, né, há uns 15 anos já, deve ser mais ou menos esse o tempo, né, que é o tempo de vida do Richard também, tem 15 anos. A gente gravava o Tela Azul, era um podcast sobre tecnologia, de vez em quando a gente falava sobre cripto. E um dos temas que a gente vai tratar aqui hoje, a gente chegou a falar talvez primeiro ou no segundo episódio da história do Tela Azul. Se você ficou curioso, o Tela Azul está no Spotify, você olha lá o nosso arquivo. Mas estamos no CryptoStorm, essa tempestade que acontece nesse ambiente de criptomoedas mais uma vez, e a gente vai entrar hoje mais de cabeça nesse ambiente para falar, entre outras coisas, de metaverso. Eu já vou passar a pauta e a bola aqui pro Renan para ele puxar as coisas na ordem, porque senão eu vou estragar a pauta desse podcast. Mas eu já queria dizer desde já que o Richard é um dos melhores críticos que eu conheço e uma das pessoas que mais pode apimentar a discussão sobre o que é bom e o que é uma baita de uma cagada nesse ambiente. Não, então é ele que eu quero ouvir daqui a pouco. Mas hoje a gente vai falar um pouco também de empresas do setor cripto, né? Nessa semana, a gente está gravando aqui na terça-feira, a Apple passou a permitir que os usuários negociem NFTs em aplicativos específicos. O Walmart também quer lançar o que a empresa chamou de experiência na plataforma Roblox. Nota para as aspas, que para quem não tá vendo, é verdade, colocamos aspas. Às vezes eu esqueço que a gente também tá por áudio, aí eu faço sinais com a mão, mas aspas, experiência na plataforma Roblox. E a Disney também quer contratar advogados, né, com uma certa experiência em NFTs, em DeFi, enfim, tá montando um setor para NFTs e DeFi, já pensando também nessa questão dos direitos autorais, né? Com certeza. A inovação na Big Tech é maravilhosa, né? Primeira pessoa que você contratou é advogado. É porque se der ruim, pelo menos você não vai preso, né? Vídeo pessoal da Terra Luna, né? Que agora o do Kwon tá, né? Ele diz que ele não tá se escondendo, mas... Não, mas a Interpol já lançou o alerta vermelho. Tem boatos de que ele foi preso na fronteira com a Coreia do Norte. Caraca! Mas são boatos, né? São boatos. Que é o que a gente gosta de ouvir, né? A fofoca no mundo cripto é muito mais legal do que os fatos. Mas então, eu ouvi Richard... dizer que o Maluf convidou ele. Disse que sabe mais ou menos como enganar a Interpol também. Isso vai render um processo. Será que a gente tem um advogado aqui no CryptoStorm? Será que o Doum vai sair candidato a deputado federal em breve aqui no Brasil? Vixe, Maria. Acho que não, ele não sabe falar português. Mas a gente tava falando de empresas, né? Antes da gente abrir a digressão. Então, Richard, eu vou jogar a pergunta pra você, né? Por que agora, nesse momento de queda, né? Falando um pouco mais sério agora, protocolos de DeFi tiveram um início de ano péssimo, com queda de mais de 90%. As negociações de NFTs também caíram mais de 90%. Por que essas empresas agora estão entrando, né, nesse universo digital? Agora a cripto, de repente, ficou bom para as empresas, instituições? E um rápido parênteses, né, apresentando o Richard, hoje aqui uma das pessoas que representa o nosso time de análise aqui da Empíricos no setor de ações internacionais, uma pessoa que manja pra caramba de tecnologia e do mercado de bolsa. A gente sempre fala, a gente vira todo mundo analista macro, né, a gente fala muito de ações, e o Richard é uma pessoa que manja muito por dentro não só das big techs, né, como ele já comentou, mas as empresas de tecnologia que vão se aproximando. Então, o Richard, para mim, é o depara no universo tradicional do que seriam os analistas de cripto aqui pra gente. Então, melhor pessoa para opinar sobre o assunto. Muito obrigado. Renan, eu acho que o ponto central é até meio broxante a resposta, mas na verdade, o exemplo da Disney que você mencionou, da vaga aberta para recrutar um advogado especialista em NFTs, diz muito sobre o lead timing desses caras muito grandes. Na verdade, o que a gente vê hoje como um PR ali saindo do Walmart é provavelmente algo que começou na época que estava rolando o boom das NFTs e só ficou pronto agora, tá? Só foi aprovado pelo compliance agora. Exatamente. Então, na verdade, provavelmente esse negócio tá chegando muito tardio mesmo, assim, sabe? E, cara, uma coisa que a gente tem reparado lá nas séries internacionais, analisando os estados das empresas e tudo mais, é de que, de fato, assim... É um ambiente muito difícil, a inflação está mexendo em todas as empresas estão fazendo layoffs, e tudo que é inovação hoje, ela é menos prioritária, porque o prioritário, nesse momento, são medidas de sobrevivência, sabe?
Então é investir no mais básico, é investir em produtividade, é investir em custo. Então a esfera de prioridade, você entrava num call de resultados de uma empresa muito grande em 2021, começo do ano, a estrela do call, quem que era? Era o cara de vendas e o cara de inovação. Hoje, quem que manda na empresa? O CFO. Assim, a esfera de poder nessas empresas migrou absurdamente nesses últimos 12 meses, sabe? Então, o que a gente vai ver, eu imagino, são coisas muito marginais, com muito mais aspecto de public relations, igual isso do Walmart, do que de fato inovação massiva nesses caras que são consumidores da experiência, tipo o Walmart, assim. O Walmart é só mais um canal de vendas no limite, sabe? Se esse negócio um dia vingar e for muito grande, cara, ali é só mais um canal. Agora, algumas empresas em que isso é intrínseco, isso é característica do negócio, isso é a direção do desenvolvimento da empresa, e eu não vou falar da óbvia, que é o Meta, porque é ultra especulativo, mas, por exemplo, da NVIDIA, em que é toda a parte da infraestrutura, se um dia esse negócio parar de pé, cara, as coisas estão acontecendo, né? Então, tipo, semana passada tem um evento muito grande, em que a NVIDIA participou, a GTC, em que o Jensen Huang mostrou um pouquinho das inovações dos caras, e ali ele mostrou rapidamente um trailer de um jogo chamado Racer X, que é inteirinho criado a partir de simulações. Então, Racer X, Racer X pra quem gosta de metal, é uma ótima banda também. é uma ótima banda também, tá? E ali dentro daquele game, nada foi desenvolvido da maneira tradicional como a gente está acostumado a fazer, em que você cria o asset, você anima, você dá textura, você faz todo o processo manualmente, né? Ali são tudo simulações e tudo ali é mais ou menos naquele esquema de enable by AI, assim. Então isso é fundamental para você ter experiências em real time, né? E aquilo ali, para quem quiser dar uma olhadinha depois no Racer X, é incrível porque aquilo tudo é processado com uma única GPU. Então Nossa. é muito foda, assim, muito legal mesmo. Eu ia só adicionar uma coisa, eu comentei no início, que a gente falou um pouco sobre um certo tema num dos primeiros episódios do Tela Azul, que foi propriedade intelectual. E aí, eu acho que tem um diferencial da Disney, né, entre as citações que você trouxe, porque assim, o Walmart querendo lançar lojas da rede dentro do Roblox, beleza, você digitalizou uma lojinha, as pessoas podem ir lá e comprar um hambúrguer virtual, sei lá, o que eles vão fazer, uma arma, né? Não Não sei. começa a criticar ainda não, que a gente vai chegar lá, Calma. calma. Mas a Disney, o Richard também pode falar melhor do que eu, né? É um dos cases mais incríveis que tem no mundo hoje sobre gestão de propriedade intelectual. Então, vídeos bonequinhos que você lança dos personagens dos filmes, né? Das séries. E propriedade intelectual tem muito a ver com propriedade digital, né? Casa muito bem essa história com NFTs, e aí menos com hype em torno de Bored Apes e afins, mas com o que pode ser feito e gerar de linhas de produto para Disney a partir desse tipo de tecnologia, né? Então, concordo com esse lance de, é uma notícia até atrasada, né? Talvez, né? O que tá saindo ali da Disney, mas é um dos caras que eu acho que talvez esteja melhor posicionado para criar coisas relevantes nesse ambiente. Uhum. Até nessa questão de filmes, né? Entrar com essa história de NFT nos filmes pode também dar uma segurada na pirataria, né? Porque a galera que assina o Disney Plus, assim, sei lá, se tiver que ter uma chave em NFT ou alguma coisa do gênero, não vai conseguir copiar isso pra uma plataforma paralela também, né? Dá pra dizer isso ou não? Com certeza dá pra dizer isso. O Especulei usuário demais. médio do Disney Plus é o pai de família ou a criança, assim. Digamos que não é exatamente o público-alvo das NFTs nesse momento, né? Ah. Talvez quando a indústria for mais madura e você tiver mais cuidado com essa experiência do usuário e tal. Mas eu acho que é menos sobre isso, né, nesse primeiro momento, e mais sobre você garantir de que você tem uma propriedade intelectual que tem um valor, para caso a maneira de comercializar essa propriedade intelectual mude no tempo. E a Disney é uma história perfeita disso, assim, né? De você começar a comercializar essa propriedade intelectual somente no canal de entretenimento, então somente na televisão, somente no cinema, depois você migrar isso para várias outras formas de consumo, desde as camisetas até os cruzeiros da Disney, redes de hotel. E agora, cara, você vem com videogames muito forte. A Disney há 10, 15 anos é muito forte no segmento. Ela terceiriza muito do trabalho, então ela não tem essa pegada de, cara, vamos fazer sozinho. E você cria um monte de unidade de negócio ali dentro que você não é especialista, você perde o foco, você executa mal. Não, ela vai lá e se alia aos grandes desenvolvedores da indústria, passa projeto pros caras, deixa os caras desenvolverem. O que não tá dando certo, ela descontinua. Então tem uma gestão de propriedade intelectual em que você olha e você fala, cara, beleza, se NFT for de fato um produto de massa no futuro, esse é um cara que vai saber pegar essa oportunidade
e vai saber transformar essa oportunidade em dinheiro, assim. E o melhor dos mundos aqui é porque NFT tem custo marginal zero, né? Melhor ainda. Não, e isso casa ali com essa notícia da Apple. Só uma retrospectiva para quem não sabe, a Apple ela sempre teve uma política para tudo, não só para cripto, muito fechada em relação ao que você pode fazer dentro de aplicativos. Em paralelo, a Apple sempre cobrou uma taxa de 30% como comissão das vendas que são feitas dentro de apps. Então, se eu tiver o app da Empíricos e eu vender uma assinatura, 30% dessa receita vai para o meu sócio chamado Apple. No caso, a Apple até hoje não permitia que nenhum app utilizasse NFTs ali dentro. Então, esse app ele era basicamente banido ali da App Store. Ele vai passar a permitir que existam NFTs e que eles sejam negociados, só que pagando ainda essa taxa de 30%. Aí é outra discussão para abrir. Mas o lance dos NFTs é até mais do que só, tipo, eu vou ter um avatar lá verificado no Instagram. Não. Aqui é de fato essa coisa igual para quem é da nossa geração aqui, mais ou menos, que jogava Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, essas coisas. Você tinha lá a carta que era mais exclusiva do que a outra, é você dar essa questão de exclusividade, de não fungibilidade. Cara, o meu Charizard lá era parrudão, e não era todo mundo que tinha o Charizard no meu Pokémon. Aqui também, eu posso ter, que seja um jogo, sei lá, do Harry Potter, eu vou ter algum elemento que ele é extremamente escasso, existem poucas unidades, isso é um NFT, né? Isso pode estar tanto dentro de aplicativos, como é o caso da Apple, quanto dentro de um jogo, e aí você extrapolar para o que seria a ideia do metaverso, em que toda a sua interação ocorre dentro de um ambiente digital, né? O Roblox on steroids. Né? Então, um negócio ainda mais parrudo, com toda essa questão da propriedade, mas está super aberto ainda com o que pode ser feito, né? São baby steps ainda do mercado. Ah, legal. Então, Bazan, você é um cara de cripto, o Richard é um cara mais de tecnologia, e hoje cripto e tech estão muito próximas, né? Elas são ambientes que caminham muito parecidos, né? Se, sei lá, o Nasdaq dispara, cripto costuma subir também, enfim, tem uma relação muito grande com as bolsas e cripto Eu não sei se é verdade isso não, porque o Nasdaq só cai. A cripto cai também. Quando disparar, eu preciso ver se de fato tem essa prova real. Acontece, né? Mas essa aproximação dessas grandes empresas, né? A gente tá falando de Apple, Walmart, Disney, elas têm ações na bolsa, né? Essa aproximação das empresas, aí eu queria ouvir o Bazan primeiro e depois você, Richard. Essa aproximação das empresas do mundo cripto não pode retirar da mesa, assim, retirar do jogo essa tese da dissociação entre bolsas americanas e criptomoedas? Bazan. Richard ou eu? Bazan, você. Eu quero que você fale primeiro porque o Richard vai bater. Não, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, ela reforça, porque, no fundo, assim, a tese de cripto como um todo é uma tese de adoção, sem ter preferências de quem adota, né? É óbvio que se vier uma adoção 100% institucional, acontece uma coisa, se vier uma adoção 100% de varejo, vem outra. Mas o fato, por exemplo, de uma Disney passar a usar NFTs dentro de qualquer produto que ela tenha, para mim é mais importante o influxo de usuários da Disney usando isso do que da própria Disney, né? Então, Porque a influência da empresa no setor cripto, né? assim, a influência que a Disney vai ter vai ser de trazer usuários, isso que vai ser o benéfico para cripto. Então, no fundo, quanto mais players tradicionais entrarem nesse ambiente, mais você legitima que aquela tecnologia ela é válida, né? Coisa de doido, né? E que de fato você vai ter volume, tração, demanda. Obviamente, você vai ter que analisar cada caso se aquilo está minimamente correlacionado com o bolso ou não, mas você pode ver num microcosmo super micro mesmo. Você tem Matic, né? O token de Polygon. Ainda que seja muito na esteira das notícias, ele começou a subir no momento em lá que a Disney falou que ia usar, sem nenhuma relação com o movimento de bolsa, né? Mas, volto a dizer, né? Ali extremamente ligado a notícias. Mas se começa a surgir tração, demanda por uma certa plataforma, um certo tipo de protocolo, que não esteja correlacionado com o movimento mais geral que está acontecendo no mercado, nada impede dessas coisas se descolarem. Eu acho que é mais benéfico do que se as coisas continuassem como estão, porque nesse momento as coisas estão bem ruins para qualquer classe de ativo, né? Porque você tem muito menos liquidez e muito menos demanda, né, do capital por qualquer coisa dessa, seja tradicional ou não. Aí agora eu quero que o Richard me contraponha e fale que eu falei que era tudo besteira. Não, eu concordo com você. Acho que até Olha só, essa sério? pergunta, Renan, assim, ela vai morrer de velha, sabe? Porque pra mim a dissociação, o decoupling entre cripto e o restante do mercado vai virar nostalgia, né? Da galera que pegou essa época e nunca mais vai ver. Porque na medida que você institucionaliza e você cresce o mercado, você passa a operar junto com as mesas desses outros caras muito grandes que operam tudo. Isso é o que a gente chama de quando o mercado azeda da correlação 1, né? Em que você tem os crashes do mercado de capitais, ou que você tem os picos de euforia,
cai ou sobem no dia juntos, do ouro ao petróleo passando pelo Nasdaq e agora cripto também. E cripto faz parte desse mesmo arcabouço institucional. Eu acho que tem o fator de dissociação de cripto, é que você tem um beta muito mais alto, que a gente fala, então é um ativo que vai ter camadas adicionais de volatilidade, então ele deveria ir muito mais para cima quando o mercado estiver para cima e muito mais para baixo quando o mercado estiver para baixo, mas aquela história do ativo descorrelacionado e que tem vida própria e que ele vai trazer graus de diversificação adicional para o seu portfólio, eu acho que não se aplica mais, eu acho que ele traz uma camada diferente ali de vetores para você se expor, porém não de diversificação de risco mesmo. Eu só faria uma tréplica aqui, porque acho que tem duas coisas que eu consideraria. A primeira delas é que a gente vê muito mais as coisas andando juntas na queda do que na alta. Mesmo se eu pegasse a própria bolsa, né? Num mercado que não precisa ser uma puta porrada, assim, né? Um puta bull market. Mas num mercado ok, você vai ver ações performando melhor do que outras, assim, de uma forma um pouco menos, todo mundo andando junto. Num momento como agora, tudo anda muito, muito de mão dada mesmo. Então, também é interessante ver como vai ser um próximo ciclo ligeiramente positivo em termos de cripto. E aí Mas não vai precisa... ter? Eu pensei que o mundo acabava esse ano. Não. Eu liguei Só lá no no site e Brasil. falaram que é só depois. Ah, tá. Você falou com o Paulo, o menino do atendimento? Falei. Tá bom. Jerome, né? Jerome. Por isso que eu queria trazer o Richard aqui. Muito bom. Mas o lance, assim, a gente não precisa considerar só uma dissociação do mercado de cripto como um todo, do mercado tradicional como um todo, né? Mas pode ser justamente esse lance, assim, de quando as coisas ficarem um pouco melhores, será que não vão ter alguns ativos especificamente onde eu consigo apostar mais do que em outros em cripto e esses serem menos correlacionados com tudo? Talvez sim, né? Então, assim, eu posso voltar a falar de teses, porque agora é muito difícil falar de qualquer tipo de tese, né? E no geral, assim, só pensar uma coisa que eu acho que é algo que as pessoas não consideram sempre, que é cripto, diferente do mercado mais tradicional, ele tem um mix de tipo de investidor que ele varia mais ao longo do tempo, assim, com mais frequência e com mais teor. Ou seja, você pode argumentar na bolsa, né, que você tem um momento que tem mais varejo, um momento que tem menos varejo, mas acho que cripto isso é um pouco amplificado. Então, num momento como agora, a gente viu muita saída de os players que são mais mão de alface, que são mais mão fracas, ou mesmo até institucionais que abandonaram esse mercado por agora e só vão voltar lá na frente. Então, eu vejo mais substrato a partir do fundo desse bear market para a gente voltar a um pequeno período de correlação negativa ou descorrelação, para depois lá voltar a ser uma correlação alta de novo. Então, acho que esse negócio vai oscilando, né? Não é para sempre correlacionado ou para sempre descorrelacionado. Vão ter alternâncias, né, desses regimes. Mas principalmente pensando que num mercado mais saudável e mais maduro, coisas vão despontar. E também não vai ser aquele negócio, tudo anda junto com o Bitcoin, tudo anda junto com o Ethereum. Tá muito cedo para dizer que tudo virou uma coisinha só. O mercado cripto é muito recente e o próprio setor tech é uma coisa meio recente, né, comparado a bolsas que estão aí há anos e anos, passaram por ciclos e ciclos, né? Então ainda tem muita água para rolar no meio do caminho. Isso aí. Mas então vamos para a próxima pauta do dia, que é metaverso. Essa aqui eu fiquei um pouco nervoso na hora de colocar, porque eu confesso que eu não... Você achou que não existia, que era mentira. Não, que não existe, mas assim, é que eu fiquei meio assim porque divide muito opiniões, né? Recentemente, né, no Twitter rolou um vídeo de uma pessoa falando sobre a periferia do metaverso, quando na verdade, pô, a graça, né, a ideia do metaverso é não ter periferia, não tem essa distância física que a gente vai falar, pô, você compra um imóvel no centro do metaverso, O Leblon do metaverso, aí, pra gente aqui de São Paulo, né, na Sé do metaverso, ou no Capão Redondo do metaverso, ou na Faria Lima do metaverso. Pô, não tem isso, sabe? É um ambiente, é um Pior que o pessoal espaço. inventa. Mesmo isso o pessoal E o inventa. pessoal inventa. É. Então, por isso que eu acho, assim, particularmente, né, vou passar a bola aqui pro Richard, que o metaverso é uma coisa que, assim, por enquanto não me empolgou, porque a gente tá vendo ainda, né, a gente vê muitos projetos, muita coisa, muitas empresas entrando no metaverso com um gráfico de PS2, assim, e falando, nossa, com apresentações, assim, mirabolantes que a gente já via no primeiro Nintendo lá dos anos 90. Eu lembro de uma matéria que saiu, desculpa de interromper, Aham. matéria que saiu, tipo, lá num G1 da vida, assim, falando da primeira, não sei se era reunião o termo, mas uma audiência, sei lá, da prefeitura da cidade XPTO ali No do interior de São metaverso, Paulo, né? no metaverso. Nossa, Chique. eles usaram o Zoom com avatares. O Zoom com avatares. Isso não é novidade pra ninguém. Então, Richard, o metaverso, ele é uma boa ideia na hora errada
ou ele é uma má ideia de modo geral? Eu acho que por enquanto ele é só uma ideia. Assim, é tão incógnito quanto isso. Acho que se você quiser ver uma ideia mal executada, você pode, por exemplo, olhar o Investor Day do Banco do Brasil, divulgado aí recentemente, em que você vai poder entrar na agência virtual do Banco do Brasil. Não, Tem tudo fila? que eu queria. Eu Era tudo que eu tive queria. muito medo de tentar uma interação ali, me pedirem um documento físico, me mandarem ir no cartório digital lá da agência digital, mas... Tinha fila ou não? É isso que eu quero saber. Não tá vazio, o metaverso é vazio. Ah, entendi. O metaverso é só um showcase, assim, não existe nada Começar a aí usar dentro, né? agências de lá, É. então. A gente vai precisar de um Mas- advogado no final do Eu programa, acho que mas tudo bem. o ponto legal é, eu volto até naquilo que eu tava comentando sobre a Nvidia, né, de que você até falou sobre os gráficos e tal, sobre o quão tosco é, e de fato é, porque o problema que você tem quando você fala de metaverso é que você tem essa visão megalomaníaca, né, que o Mark Zuckerberg criou, de que você vai ter um ambiente, então simulado, com interações em tempo real, em que você consegue conversar, você consegue viver experiências, você consegue ir em outros lugares do mundo e blá, 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 só que assim, a capacidade que a gente tem de entregar isso via hardware hoje, não é que a gente tá distante, assim, a gente tá, cara, anos-luz de distância, né? Uhum. Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa nova linha de GPUs da NVIDIA, a RTX 4090, cara, aquele negócio, ele é maior do que o óculos. É um tablet, a galera tá no YouTube, tá vendo a gente, desse tamanho a porra da placa. Então, cara, não tem como você colocar um processadorzinho desse tamanho dentro do chip e fazer acontecer a mesma capacidade de processamento que você tem ali dentro. Uhum. Um exemplo que eu gosto bastante de usar, e que isso pode ser extrapolado para o futuro, eu acho que é o Flight Simulator, da Microsoft. Cara, o Flight Simulator, para quem não conhece, é um simulador de voo. Ele é usado para brincadeira, então para você jogar, tal, você pode se divertir, pode baixar aí e comprar o Flight Simulator. E ele é usado profissionalmente. As companhias aéreas treinam os seus pilotos no Flight Simulator. E nas atualizações que eles trouxeram nos últimos anos, o Flight Simulator ele é integrado com serviços de meteorologia e ele simula para você, em tempo real, o que está rolando no mundo em termos de condições climáticas para você como piloto ir lá e se testar. E tem exemplos muito legais se você procurar no YouTube de pessoas simulando um voo em meio a grandes tempestades que estavam ocorrendo em tempo real. Então, tipo, o furacão tá acontecendo. Como é que seria voar se eu tivesse eu aqui, um piloto comercial, tendo que, cara, desviar do meio de um furacão que apareceu no meio do caminho, assim, do nada, sabe? Uhum. Você consegue simular essas coisas dentro de um Flight Simulator. Esse negócio hoje, você só consegue gerar essas experiências tão ricas quando você tem uma capacidade de processamento muito alta. Você precisa ter uma placa de vídeo dessa fudidona da NVIDIA, só que ela só vai rodar num PC. Né? Você vai precisar montar ali todo um cockpit para você brincar desse negócio. Você não consegue rodar um negócio desse no seu óculos. Uhum. Posso começar minha argumentação aqui? Pode. Não, porque eu acho ótimo tudo que você falou. Assim, os seus pontos são muito válidos. Mas me parece que eu poderia ter tido esse mesmo tipo de argumentação quando os celulares tijolão surgiram e eu falasse para as pessoas que não dava para botar dentro do bolso. Porque a tecnologia, ela muda, né? Se você for lembrar, talvez o Richard não lembre que ele só tem 15 anos. Sim. Mas 15 anos atrás, a gente estava comemorando a chegada, um pouquinho mais de 15 anos, comemorando a chegada dos toques polifônicos nos celulares. Foi quando eu consegui baixar uma música O da hino do Pitty, Corinthians. a música da Pitty como toque do meu celular. Pô, louco. Ringtones. E hoje meu celular, ele tem quase mais memória do que o meu computador, né? Então, assim, eu acho que faz todo sentido tudo isso, mas tem um ponto que as nossas cabeças lineares normalmente não conseguem entender, que é a exponencialidade da tecnologia e quanto que essas coisas evoluem rápido, né? Então, assim, parece que a gente tá sempre no limite do possível, e aí daqui a pouco a gente vai lá e quebra essas barreiras de novo, né? O Facebook, a plataforma, foi lançada em 2007 ou 2008, né? Não lembro agora o ano de cabeça. Não faz tanto tempo assim, né? E antes disso, se você começasse a falar de comunidades virtuais e tudo mais, poderia parecer loucura também. Sugiro a leitura, né, para quem quiser, do Lean Startup, do Eric Rice, que é o fundador do IMView, que é um dos primeiros projetos que eu conheci de metaverso, que obviamente não deu certo, porque aquele era realmente o projeto certo no lugar completamente errado, Uhum. né? Não sei se você lembra disso, do Second Life e tal, que era aquela coisa que tinha uns avatares, aí você interagia com as pessoas. É um Cara, o puta... Second Life tá ativo ainda. Tem uma comunidade acho que de 1 milhão de jogadores, mais ou menos. Então, e assim, Porra! beleza, com certeza não virou um negócio viral, não virou um negócio mainstream, mas foi uma prova de conceito, né? Hoje o que a gente tem já é melhor, e eu sempre volto, assim, sempre que a gente fala de metaverso, eu penso nas minhas sobrinhas, que têm 6 e 8 anos, e penso como que é, para elas, a interação virtual é muito mais valiosa e mais natural do que para mim, que me considero jovem, que é muito mais valiosa e mais natural do que para os nossos pais e tudo mais, Adoro né? sua autoestima. Eu me considero jovem. Agora eu quero trap. Comparativamente. Não, já passo pra você. O Não, candidato só tem esse direito. ponto, assim, de o quanto que
talvez não seja tanto essa visão megalomaníaca do Zuckerberg, mas uma evolução natural de, tá bom, não vai ser um negócio, todo mundo vai acordar com óculos de realidade lá dentro da Matrix, mas a gente vai ter mais interações virtuais e as tecnologias e a infraestrutura como NFTs vai amparar isso, né? Mas pra mim é uma folha em branco e é tudo uma grande prova de conceito, então não dá pra dizer que é ruim. Só é o estágio muito inicial ainda do que deve ser o metaverso. Acho que a grande contraposição entre o exemplo que você trouxe e a discussão que eu tava colocando aqui é de que a maneira como o Renan colocou a pergunta. Porque a pergunta já vem embutida de altas expectativas e não é dele, é de todo mundo. Sim. Porque o conceito foi apresentado para todo mundo É com maneira- um plano megalomaníaco debaixo do braço. Uhum. Não, e aí Isso é você se diferente do frustra. celular. O Exato. celular não foi apresentado. Ninguém tinha expectativa que a gente ia fazer tudo que a gente faz no celular hoje Você igual não a lembra, gente faz. você não lembra da propaganda do Daniel lá no meio da estrada, que ele pegava aquela antena daquele tamanho e falava que ele era o Daniel que fazia isso? Putz, eu não sou dessa datação Puta, era de carbono, algum, cara. era algum sertanejo. Não, eu tô brincando. Mas você lembra desse telefone que você conseguia ligar do meio do deserto pra qualquer lugar? Mas, tipo, essa era a promessa, sabe? Era fazer um telefonema. Não era você criar um universo novo, paralelo, incrível, em que você faz tudo, visita Sim, o mundo sim. inteiro, blá 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 e tal. Então, a questão da expectativa que o Zuckerberg colocou nesse negócio, e ele, assim, o Zuckerberg, eu tenho a visão de que ele realmente tá disposto a ir all in nesse negócio, assim. Eu acho que a visão que eu sinto dele, assim, é que o cara tá meio que numa crise de vida, assim, meio existencial. Tipo, cara, fudeu. Acabou o desafio? Acabou o desafio, dominei o mundo E aqui, ele eu precisa preciso de criar um um brinquedo negócio- novo, é isso. Nossa. E esse é o meu brinquedo novo, e, cara, agora eu vou all in, assim. Mas eu tenho uma pergunta pra você, que é um cara de tecnologia. Eu sou amigo do Zuckerberg também, pode perguntar. Ah, tá bom. Então, vocês têm o Mentira, tá? WhatsApp Porque dele? o se o zap dele compliance aí? estiver ouvindo, é mentira. Tá? Mas esse caso Até dele... porque o Zuckerberg é um robô. É. Ah, é, tô sabendo Eu achei que disso. ele era reptiliano. Bom, enfim. Mas esse caso dele, que você tá falando, beleza, então ele tem uma visão megalomaníaca do que pode ser o metaverso. Isso é igual ou é diferente da visão do Elon Musk com a gente viajar pra Marte e morar lá? Tipo, em Nossa, nível de tá. viagem, assim, tipo, o quanto isso é impossível hoje, mas pode se tornar possível. Porque eu faria essa mesma análise do Elon Musk falando, não, vamos pra Marte. Cara, tecnologicamente hoje, beira o impossível. Assim, você consegue chegar em Marte, você não sobrevive. Uhum. Mas pensar numa civilização em Marte, hoje, pra mim, é só Jetsons, assim, que vem na cabeça. Não consigo pensar que talvez eu esteja vivo quando isso acontecer. Mas, cara, talvez aconteça daqui 20 anos e a minha cabeça não consegue entender isso. Será que esse caso do Zuckerberg, com essa megalomania dele, é algo que a gente não consegue compreender, mas que daqui a pouco assim, 10 anos, se torna realidade? Tá, Café primeiro, com filosofia, no CryptoStorm. cara, o Elon Musk, ele sempre, quando ele fala desse conceito, ele tem essa visão de longuíssimo prazo. Assim, tem uma diferença fundamental em que isso é o marketing dele, né? Acho que, em certa medida, é parte do personagem, né? Do que o Elon Musk representa no geral, de ideias, de ideias de fronteira e tal. Então ele é um cara que é como se ele tivesse o lugar de fala, vamos colocar assim um termo mais Ele pode. politicamente correto, pra puxar um assunto como esse, assim, sabe? Agora, o Zuckerberg, ele inventou isso pra ele, né? Mind Então, Precious. exatamente, assim, num belo dia ele chegou e falou, então, galera... E assim, em certa medida, fica essa sensação estranha, né, de que ele é um louco varrido, em que ele criou essa ideia do nada. Mas, cara, é uma visão antiga que ele tem, com a diferença de que ele é péssimo em termos de marketing pessoal, e o Elon Musk é o suprassumo da sociedade moderna quando o assunto é marketing pessoal. Apesar de ambos serem esquisitos, né? Apesar de Diga-se ambos serem passagem. esquisitos, exatamente. Então, se você dá uma explorada ali, você vê que, cara, tão longe quanto 2016, 2017, o Mark tava mandando memo interno para a empresa inteira, dizendo que o futuro do Facebook dependia de, na próxima geração de hardwares, então, ele fala sempre, a primeira geração foi o PC, a segunda geração foi o mobile, vai vir a próxima geração de hardware. Se a gente não tiver o hardware nessa próxima geração, a gente vai ser devorado por esses caras que são as Big Techs. Então ele é obcecado por essa ideia há muito tempo. A aquisição do Oculus, que hoje é o Quest, né, que é o produto comercial do Meta, ela aconteceu em 2014. Acho que foi até antes, não lembro exatamente agora. Então faz muito tempo. Nesse meio de caminho, 2016 e 2017, o Mark ativamente tentou comprar a Unity. A Unity, para quem não conhece, é a engine de desenvolvimento de games, tem 50% do mercado mobile. Então, a cada 2 jogos praticamente que você joga no seu celular, um deles foi desenvolvido na engine da Unity. Justamente com essa ideia de direcionar todo o desenvolvimento de recursos da engine para a realidade aumentada. E hoje, não é o que acontece na prática, né? A Unity é uma empresa independente, mas a Unity é uma das referências para desenvolvimento de games de realidade aumentada. Então ele tem essa visão há muito tempo já.
Eu acho que calhou de um momento oportuno em que o Facebook claramente chegava num pico operacional, e aí o Facebook mais Instagram, né, as duas empresas ali combinadas nos seus resultados, ia começar a desacelerar. E junto a isso veio a mudança de políticas de privacidade da Apple, e o Facebook foi de longe a empresa mais impactada por essas mudanças de privacidade. Uhum. Então acho que ele se sentiu em certa medida, e aqui eu tô fazendo trabalho agora de psicólogo, tá? Eu incorporei aqui terapeuta, e ele se sentiu bastante compelido naquele momento em, cara, declarar guerra, assim, porque em certa medida o metaverso pra ele é isso. É declarar uma guerra às big techs, aos rivais dele, de que ele é o dono da próxima plataforma. E ele tá disposto a fazer tudo. E a gente sabe que quem vai ganhar esse jogo do metaverso nos players tradicionais é a É o Apple. Elon Musk. É a Apple. Ele vai comprar o metaverso em Marte. É o Martiverso, né? Multiverso. Mas acho que é um pouco isso, sabe? Assim, visão geral, tá? Do panorama Uhum. geral da brincadeira aí. A gente não falou de cripto, né? Então, não, eu me viajei aqui porque eu tava lembrando de algumas palestras que eu assisti sobre o metaverso e aí você falou dessa parte de Marte, eu lembrei exatamente disso, né? Que um dos aspectos do metaverso é justamente ele ser não apenas físico, entre muitas aspas aí, mas ele ser sensorial também, né? E Uhum. aí, uma das camadas do metaverso é também o momento presente, né? A gente tá aqui conversando, né? É diferente quando a gente fez o primeiro CryptoStorm, que você tava ali na tela, esse delayzinho denuncia para o nosso cérebro que Aquilo é ali não é real, artificial, que aquilo é artificial. Então, uma das camadas do metaverso seria uma tecnologia 5G, acima do 5G, para ter esse momento instantâneo. Seria a gente conseguir perceber o metaverso, então a gente conseguir tocar, ouvir, cheirar, entre N coisas, para a gente conseguir falar, ok, isso é um universo, ele pode ser fictício, mas ele simula o real com tanto primor que a gente simplesmente consegue conviver ali, porque durante mesmo a pandemia, né, teve esse boom de doenças psicológicas, né, depressão, ansiedade, porque as pessoas se esforçam demais, cansaço, né, burnout, porque as pessoas se esforçam demais para tornar aquele Zoom, né, uma coisa física, né, é Uhum. diferente de você estar numa reunião pessoalmente com a pessoa, você enxerga ela por inteiro, a expressão corporal, e aquela reunião por Zoom é seu cérebro se esforçando para tentar tornar aquilo real. Então, falando de projetos agora do metaverso mesmo, o que a gente tem hoje, né? Bom, esse metaverso, como a gente estava conversando aqui antes, esse metaverso que a gente tem hoje, ele tende a desaparecer antes de surgir, né? É outro metaverso que a gente vai ver no futuro. Mas hoje, assim, falando de projetos hoje, mesmo que o Zuckerberg tenha anunciado isso como um dos novos Santo Graal, né? Que projetos hoje a gente tem no metaverso que a gente pode falar, não, isso aqui tende a durar, isso aqui tende a perdurar. Cara, assim, a minha visão, e aí voltando naquele ponto que eu falei, de que o metaverso, do jeito que ele é hoje, não é o jeito que ele vai ser no futuro, e talvez esse nome seja ruim, né? Mas o que eu Esse nome é entendo. péssimo. Ele é um nome ultra comercial, né? Um nome clickbait que promete muito mais do que realmente vai ser. Mas pra mim é muito dessa coisa assim. Vamos pensar no ambiente de cripto, né? Um dos principais expoentes aí de projetos. Ah, eu quero investir no metaverso. Em que eu invisto? Um dos principais é o Sand, né? O token Sand do Sandbox. O Sandbox é um dos projetos mais legais que eu conheço dentro de cripto, porque ele traz esse conceito do metaverso. Mas se você parar pra notar, o Sandbox, ele não promete que você vai ter uma representação sua lá dentro e você vai transportar a sua vida pra lá. Você pega o caso do Snoop Dogg, ele criou o avatarzinho dele, criou uma linha de produtos dele, criou a mansão dele. Existe periferia no Sandbox, você sabia? É verdade. Tem que ter. Tem que ter. Se você comprar Se você o vive seu terreninho próximo do do- lado do Snoop Dogg, sei lá, é 7 vezes mais caro do que se você estiver longe do Snoop Dogg. Cara, desculpa a franqueza, mas essa é a coisa mais besta que eu já ouvi. Eu vou morar longe do Snoop Dogg no metaverso. Eu moro longe do Snoop Dogg hoje. Mas você pode morar perto dele no metaverso. Hoje, É no verdade. mundo real, não dá. É verdade, é verdade. Mas aí você pega esse caso, né, do Sandbox, cara, você criou, assim, um espaço onde lá dentro do Sandbox vai ter jogos, vai ter esse negócio de exploração. O Snoop Dogg ele pode lançar produtos e serviços exclusivos lá dentro, que não necessariamente substituem a minha vida no mundo físico, mas me dão um propósito para querer gastar dinheiro, né? Uhum. Assim como o Roblox, ele faz sucesso lá com as crianças, porque você tem um ambiente em que eu transporto parte da minha identidade, do meu gasto de energia, parte do meu tempo, que é a minha vida, acontece ali dentro. Então, assim, se eu tenho um jogo como o Roblox e eu gastar 2 horas por dia jogando o jogo, eu gasto 1/12 da minha vida ali dentro. Pelo menos dentro desse espaço de tempo. Uhum. Pra mim, isso já é um conceito de metaverso, né?
O Instagram, pra mim, também é um metaverso, porque é um ambiente onde existe uma personalidade. O Bazan que tá no Instagram é outro Bazan. Assim, ele é Ah, mais é? parecido possível, mas é claro que ela tem É um edição, tereco-teco, é assim. edição. filtros, né? Lá você controla o que você fala, você fica mais bonitinho, tem um monte de filtro, né? Preenchimento labial, essas coisas todas. Então, assim, existe uma representação digital do Bazan ali dentro. Aham. Dentro do Instagram, dentro do Twitter. A gente cria personalidades. E a partir do momento que esse negócio tem valor pra gente, cara, isso é um outro ambiente, é o seu second life. Aí o lance é, pra cripto, quando ou se isso se integra com NFTs, com DeFi, com Web3. Pra mim, tudo isso, é diferente o Web3 de metaverso? Cara, pra mim é a mesma coisa, chamada de formas diferentes em contextos diferentes. Então, Uhum. todas essas ferramentas e produtos que hoje existem em cripto, começando a ser testadas, elas vão se juntar numa aplicação real e com algum propósito ali no futuro. Então, assim, eu vou estar, vamos supor, no Instagram, eu tenho NFTs para provar minha identidade, eu consigo monetizar os vídeos que eu faço ali, esses vídeos eles vão me dar um token dali de dentro, que eu posso trocar numa DEX por outra moeda, por dinheiro fiduciário. Eu posso usar o meu NS, né, meu endereço de wallet, né, customizável e tudo mais. Toda essa reunião me trouxe ali o que é uma ideia de metaverso, mas eu não vou estar igual lá pra quem assistiu, acho que é o último Black Mirror, né, que o cara tá lá jogando videogame deitado, assim, cabeça pra cima, com óculos, tipo, completamente inerte, porque a alma dele tá na Matrix. Uhum. Isso eu acho que é bem futurismo, né? Mas eu acho que não é tão sexy assim o metaverso. É um O negócio ponto mais do pé no chão. Roblox que você trouxe é legal, porque ele não ressoa legal em quem tá conversando sobre metaverso hoje, que o Roblox é a plataforma hoje líder, né, entre as crianças, então até 12 anos. E ele é equivalente pra gente que tá aqui nessa sala, ao que era o Game Boy pra gente, né, na Nossa. nossa época. Tipo, eu dediquei mais horas da minha vida, se você olhar no consolidado, ao Game Boy do que a faculdade, provavelmente. E aprendeu mais também, né? E provavelmente aprende mais, Sobre companheirismo, Pikachu e Não, tal. sobretudo mesmo, né? E isso é interessante porque, assim, o metaverso, essa ideia da proposição da plataforma e quem tá se acostumando a essas interações, as comunidades digitais, a ter essa presença, essas várias personalidades diferentes em diferentes jogos, em diferentes plataformas, é essa galera que tem 12, 15 anos hoje e essa galera que tá começando a consumir agora esse tipo de entretenimento, né? Eles não vão ter o Game Boy igual a gente teve, o equivalente deles hoje é o Roblox. Só que quem tá falando de metaverso? Quem que tá tentando se incorporar um pouco dessa tendência hoje? É o Walmart, é o Banco do Brasil. Então por isso que a coisa não conversa, sabe? Uhum. É o tipo se- tiozão na balada. é É o tio tipo da se eu Suquita, aqui- sabe? Nossa. Sabe o tio da Suquita? esse eu Você conheço. sabe o tio da Suquita? Cara, sou eu aqui com 70 quilos querendo falar de anabolizante, sabe? Não faz sentido, entendeu? não conversa as duas coisas. Então, acho que essa é a sensação estranha que dá, né? Porque você vê o cara falando e fala, "Pô, não é legal. Mas não é legal porque não era pra ele estar falando disso, né? Aham. Não te representa, né? É. Richard, o Bazan falou de alguns projetos que animam ele no setor de criptomoedas, né? Pra falar de metaverso. Na sua parte, no seu escopo de atuação, você enxerga alguma empresa hoje com uma boa visão sobre o metaverso? Pra gente falar hoje, assim, que tem um bom projeto que pode sustentar ao longo dos anos pra formar o metaverso. A parte dos projetos, e aí é algo que eu discordo um pouco, não sei nem como que eu me expresso assim, mas é um pouco da maneira como eu vejo as coisas. Eu acho que o projeto é fluido, Uhum. né? Então, se ele não tiver adaptabilidade e a natureza da demanda mudar ali dentro, o projeto morre e vem outro mais legal para substituir ele. Eu acho que o que é perene nisso é plataforma. E eu falei bastante agora na nossa conversa sobre a NVIDIA, em que para mim só existe o metaverso se a NVIDIA for capaz de viabilizar, porque não tem ninguém que está sequer perto de ter tecnologia para isso, igual os caras ali estão fazendo, assim. Legal. O que esses caras entregam hoje, em termos de capacidade de você gerar simulações. Cara, procura um pouco do que a RTX está fazendo em termos de ray tracing, sabe? De você incorporar luz, você incorporar a velocidade com que você consegue processar as coisas em tempo real, assim. Não tem ninguém que faz isso igual a NVIDIA faz. Se um dia esse negócio deixar de ser tosco, com o gráfico de PlayStation 2 se tornar mais ou menos legal, foi graças à NVIDIA. Cara, eu queria só aproveitar e fazer uma rápida digressão nesse episódio aqui, porque eu fiz uma brincadeira com a galera lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, você pode me encontrar lá como @o.viniciusbazan. E eu pedi pro pessoal abrir uma caixinha de perguntas, pedir pra galera mandar as perguntas. Vamos ver se elas foram boas mesmo, pra gente responder aqui. E se forem boas, a gente continua nos próximos episódios. Então, Maravilha. podemos? Vamos nessa.
Tem uma pergunta muito legal aqui da Raquel. Ela falou assim: Olá, Bazan. Se o ETH, né, o token do Ethereum, se valorizar em 5 vezes, uma boa Layer 2 se valorizaria em quanto? Nossa, Começamos nosso exercício com numerologia. começamos bem, hein? Mas a Roda a planilha, aperta F5. Deixa eu atualizar aqui. Não, mas bela pergunta, porque aqui ela tá basicamente perguntando um pouco do beta, né, do mercado, Sim. entendendo que o Layer 2 ele é um beta para o próprio Ethereum. E a parte mais interessante aqui da pergunta da Raquel é que boa parte das Layer 2 que hoje estão sendo construídas no Ethereum, elas ainda não têm token, né? Um dos melhores exemplos é a Arbitrum, um baita projeto que ainda não tem token e tem rumores de que pode lançar via airdrop, assim como foi o Optimism. Então, o potencial de valorização é muito maior, porque você pode começar de graça, né, o custo de aquisição e ter um token que vale bastante. Mas eu sempre trabalho isso como, assim, projetos menores em cima de uma plataforma maior tem um potencial de umas 10 vezes maior do que daquela plataforma por eles serem muito nascentes, né? Então, assim, só para chutar algum número, então, assim, 50 vezes, né? Obviamente eu tô falando aqui num baita caso bullish e tudo mais, mas acho muito legal se expor a Layers 2. Quem quer comentar alguma Tô coisa? bem. E ela tem uma outra também que é muito boa. A Raquel mandou 2 aqui. Ela falou assim, ó, se o caixa que a gente tem para ir fazendo as compras de cripto tá acabando, você recomenda esperar cair mais ou continua aportando? Essa eu mando pro Richard, que é o maior trader que eu conheço aqui de criptomoedas. Eu tenho uma história tão triste com o BNB. Se vocês me chamarem para outro episódio, eu conto. Mas se você tem caixa e você tá fazendo compras parciais, Aham. aí o caixa tá acabando antes do bear market, você segura para comprar depois ou você vai até acabar e depois Puta, cara, espera? você vai no piloto automático. Vai no piloto automático. Piloto automático é compra Exatamente, segue o ritmo que você tá fazendo. que você tira um mantenha- pouco da tua pressão psicológica de Exatamente, acertar o time, né? exatamente. Vai te consumir, não vai ser legal. Legal. Da Patrícia aqui, qual o valor mínimo para investir em criptomoedas? Chuta? R$1? Mas até Depende, menos. depende da plataforma, né? É. Assim, virtualmente, centavos. Sim. Dependendo da plataforma, você vai precisar de um pouquinho mais ou menos, né? Mas eu pergunto que chega muito. Geralmente com R$50, R$10 você consegue começar. Só fique atento aí a custos operacionais, né? Para não comer demais. Olha, boa da Manuela. Moeda promissora no longo prazo, além do Bitcoin e Ether. Além do Bitcoin. Aí foi bom, hein? Que a gente falou aqui nesse episódio. Vixe, que a gente falou aqui nesse episódio? Não, eu comentei de Sand, né? Acho que Sim. se você quer apostar no metaverso, é um dos caminhos, né? Polygon também é um Polygon. deles, né? Como Matic. Helium também, que eu tinha falado do... BBAS3. Não, essa não. Não, Essa não é brincadeira. uma criptomoeda. Legal. E pra fechar aqui do Fabrício, tem alguma corretora semelhante a XP em que eu invisto o meu dinheiro? Bom, se for pra investir seu dinheiro em ações, tem várias. Tem várias. Tem Mas várias, se sim. for pra cripto, tem algumas, né? A gente sempre comenta das tradicionais, assim, tradicionais dentro de cripto, né? As exchanges de cripto como Binance, como Crypto.com, FTX, Mercado Bitcoin. E, curiosamente, essas empresas tradicionais como XP, BTG também estão entrando aí com as suas próprias plataformas. Você pode dar uma olhada. Vão ser mais limitadas, no sentido de, assim, horário de operação e tal, moedas que vão ter, mas também consegue investir. Só aquilo que eu sempre digo, né? Não importa qual plataforma você for escolher, só escolha uma que seja conhecida, que as pessoas usam, que você gosta da usabilidade e tal. Não vai procurar aquelas plataformas xpto.io que ninguém sabe, porque tem um negócio lá, depois você acaba, né, se dando mal, aí parece que cripto é ruim, né? Então vai com o pé no chão. Bom, a gente já vai chegando nos nossos finalmentes aqui do Crypto Storm, né? Então, Bazan, pra gente não pegar o Richard de surpresa, né? Que pro seria nosso- muito mais legal. Seria pegar muito de mais legal, surpresa. mas como ele foi tão simpático em falar bastante da NVIDIA e tal, não xingar o metaverso, né? Eu pergunto pra você, quais são as suas apostas da semana? O bullish ou bearish aqui do Crypto Storm? A gente não tem o Verdade ou Mito lá do Tela Azul, a gente tem o Bullish ou Bearish. Então já Tá. vai se preparando, você tem que ter um long e um short aqui, tá? Tá bom. Cara, eu tava pensando aqui, eu pensei em várias variações enquanto vocês falavam. Mas assim, meu bearish com certeza é o metaverso do Banco do Brasil. Porque esse eu já vou falar, porque senão o Richard vai falar. Pô, a gente vai precisar de um advogado no final disso, cara. E meu bullish, por contraposição, é o Sandbox, sim. Porque eu gostaria de lembrar uma coisa. Ele ainda está em alfa. Então, a gente às vezes exige demais de coisas que estão em desenvolvimento. Isso vai se conectar com a minha sacada da semana. Vixe. Logo mais. Caraca, Pode escolher o nossa. Não, muito bearish em tudo que é tradicional, tentando se apropriar desse discurso do Se metaverso. o Bradesco entrar no metaverso, você não... Nossa, é difícil até de imaginar. E, cara, muito bullish em tudo que é relacionado a semicondutor, com essa função de enablement para desenvolvimento
não só para inteligência artificial, mas muito focado nessa parte de você conseguir acelerar o processamento e você ter coisas em tempo real, assim. Acho que esse é o game changer para metaverso. E eu sou um pouco bearish de Roblox. Assim, Eu não conheço a fundo, então não É. posso nem opinar. Só sei que é febre pras crianças. Ah, é isso. Bacana, pô. Então, Bazan, você falou que se conecta com o pensamento da semana, né? Não, mas calma, tem o seu, Ah, Renan. droga, eu achei que eu fosse escapar dessa vez. Não, você é um membro dessa mesa, você tem que ter o seu bullish bearish. Vixe, Maria. Cara, eu sou muito bullish com 5G, com Helium, né? Traduzindo pro universo de cripto, né? Eu sou muito bullish com 5G, cara. Eu acho E que bearish assim... internet de escada. É. E bearish em ligação. Entendeu? SMS. É, SMS, cara. Não, mas brincadeiras à parte, eu sou muito bullish com tecnologia de aceleração, como foi o que a gente falou, né? Tudo que possibilita a gente construir coisa em cima. E bearish, cara, com agência bancária, assim, que eu confesso que eu tenho... Que todas tem as- tudo menos aceleração. Não, cara, é tudo assim, que a gente que lida com cripto todo dia, Richard que lida com tecnologia também, já lidou com cripto também, né, Richard? Não, eu brinco, né? É, Eu brinca- brinco. Não, mas É. você eu, tem eu perco contato. dinheiro com isso, sim. Não, eu também. Mas, mas assim, a gente que lida muito com tecnologia, a gente vê muita coisa nova, muita coisa interessante pra melhorar a vida das pessoas. Não é só o metaverso. São coisas pra melhorar o nosso dia a dia, assim. Pô, a gente tava falando aqui de fazer ligação, de mandar dinheiro, enfim, N coisas. E aí você vê, pô, você tem que ir numa agência com um documento físico, uma coisa assim que às vezes não aceita nem o documento digital, que o próprio órgão emissor fala que é real. Então, isso me deixa muito bearish e bullish, claro, em internet 5G e 6, 7, 8G. Tem um momento freestyle aqui, enquanto a gente não estoura o nosso tempo, que é a frase, pensamento ou sacada da semana. Então eu vou falar a minha, se você quiser contribuir com a sua, é muito bem-vindo e não paga nada, tá? Tá bom. Pra esse espaço pra você poder... Beleza. Só não vale bordão eleitoral. Tá. Vixe. O meu é o seguinte, já que a gente tá falando de metaverso, o metaverso vai acontecer mais longe do que o seu bolso gostaria e muito mais perto do que a sua cabeça imagina. Caraca, o cara foi na filosofia de Confúcio aí, né? Ah. Vai ter até que voltar alguns segundos nesse vídeo pra entender o que eu falei. Você aí que tá nos ouvindo, nos assistindo, volta, ouve de novo, põe numa velocidade reduzida e digere essa frase, cara. Não, Richard. porque eu acho, só pra explicar, né, Aham. explicar a piada, mas porque, assim, a gente tem essa ansiedade de que, nossa, o metaverso vai bombar, eu vou ganhar dinheiro, e, cara, assim, a tecnologia, se der certo, é uma tecnologia que precisa de tempo, então vai ser mais devagar do que o seu bolso gostaria, mas eu acho que quando a gente é muito quadrado ali, assim, muito linear na nossa forma de analisar, a gente acha que tudo tá muito distante e é impossível. Eu acho que existem chances reais dessas coisas acontecerem, porque, cara, estamos carentes das inovações, né? O Uhum. que vai ter? Qual que é a próxima? A gente não sabe, até elas acontecerem, só que quando elas acontecerem vão ser coisas que a gente esperaria que demorasse muito mais tempo. Exatamente. Acho que a minha sabedoria da semana aqui, pra quem tá pensando em metaverso, faria uma analogia com o queridíssimo George Martin, autor do Game of Thrones, de que é Nunca o seguinte: assisti. se você joga o jogo dos tronos, ou você vence, ou você morre. Caraca. Eu Interprete como quiser. interprete como quiser. Volta aí uns minutinhos, quem tá assistindo. Reduz a velocidade, ouve com calma. Olha, eu tinha um pensamento da semana aqui que é muito parecido com o que o Bazan falou, que na verdade é traduzir uma tirinha que eu vi, é inspirado também numa coisa que você falou no episódio passado. Quem tá nos ouvindo aí, ouve o episódio passado que você vai pegar a referência. E assim, o Flash era o homem mais rápido do mundo. Eu sou meio nerd, assim, de quadrinhos, então aí eu vou trazer muitas Nem referências de quadrinhos. imaginava. Eu vou trazer muitas referências de quadrinhos aqui, que é o que eu domino, então fiquem avisados. E o Flash, o homem mais rápido do mundo, ele um dia começou a ler. Ele entrou numa biblioteca, começou a ler tudo, devorar livros, e aí ele se tornou do homem mais rápido do mundo pro homem mais sábio do mundo. E aí ele parou de correr. Então, fica aí o pensamento, né, pra você que quando você tá na pressa de comprar... Essa foi bonita, não foi, Richard? Fala sério. Tô pensando como ele passou a se chamar depois disso. The Wise. Adobe Reader. Tinha o Flash, né? Tá certo. Minha nossa senhora. E com isso, com essa piadoca maravilhosa, acho que a gente encerra o CryptoStorm de hoje, Declaro né? encerrado. Até Declaro semana que vem. encerrado. Até semana que vem. Richard, muito obrigado Valeu, por participar galera. do nosso programa. Até o próximo, pessoal. Um abraço. Valeu.